Uma simulação desenvolvida por uma equipe de Princeton mostra como seria uma guerra nuclear entre os Estados Unidos e a Rússia. O conflito resultaria em mais de 90 milhões de mortos e feridos só nas primeiras horas, sem contar com os efeitos colaterais da radiação nuclear. No passado dia 27 de fevereiro, o presidente russo Vladimir Putin ordenou que as forças nucleares russas fossem postas em um alerta alto em resposta às ações hostis dos países ocidentais, nomeadamente as sanções ilegítimas ou declarações agressivas, como declarou no seu discurso. O anúncio de Putin significa que o armamento nuclear da Rússia será preparado para lançamento quando esse tal for ordenado, o que aumenta a ameaça de que a invasão na Ucrânia se possa transformar numa guerra nuclear entre a Rússia e o Ocidente. Criado em 2019, o Plano AO é uma simulação desenvolvida pela Universidade de Princeton que mostra como se desenrolaria uma guerra nuclear entre a Rússia e os Estados Unidos, os dois maiores detentores de armas nucleares atualmente, e o impacto que teria no mundo. Os resultados da simulação falam por si, e nas primeiras horas de confronto, o mundo já contaria com cerca de 90 milhões de vítimas, cidades destruídas e um conjunto vasto de efeitos colaterais que iriam, tanto a curto como a longo prazo, impactar outros milhões de pessoas. No vídeo de 4 minutos, é possível perceber de que forma se desencadeariam os ataques e qual seria a resposta do adversário. De acordo com a simulação, a guerra seria inicialmente travada entre a Rússia e os países da Europa Ocidental para depois assumir dimensões intercontinentais com a Rússia e os Estados Unidos a assumir as posições de destaque. A simulação levada a cabo pelos investigadores Alex Velersteins, Tamara Patton, Moritz Schut e Alex Glaser com a assistência de Bruce Blair, Sharon Weineris e Amian, é baseada em avaliações independentes das atuais posturas das forças dos Estados Unidos e da Rússia, planos de guerra nuclear e alvos de armas nucleares, segundo a página da Science and Global Security da Universidade de Princeton, onde foi publicada a simulação. A peça audiovisual procura ainda seguir e prever a ordem de batalha, de modo a estimar quais armas vão para quais alvos em qual ordem e em qual fase da guerra, mostrando, assim, a sua evolução. O número de feridos e mortos é calculado com recurso a dados do Nukemap, uma ferramenta interativa que se ocupa de determinar os danos causados por diferentes armas nucleares, considerando tanto a sua potência, e que o utilizador pode escolher de modo a perceber os diferentes impactos das diferentes bombas, e como o local que seria atingido, também a escolha do utilizador. Criado por Alex Velersteins, professor do Instituto Tecnológico Stevens e especialista em História das Armas Nucleares, a informação do Nukemap já foi considerada altamente precisa por Erica Simpson, professora de Política Internacional da Universidade Western, no Canadá, e especialista em estratégia nuclear da OTAN quando do seu testemunho à BBC. O que aconteceria? Segundo a simulação, a guerra começaria como sendo algo convencional para depois progredir para um conflito nuclear. Inicialmente, a Europa seria o principal palco da guerra, a Rússia atacaria bases da NATO recorrendo a 300 ogivas nucleares e mísseis de curto alcance ao que a NATO responderia com 180 ogivas. O resultado? 3,6 milhões de vítimas em cerca de 3 horas. Esta sequência de ataques seria o suficiente para destruir o continente europeu e colocar os Estados Unidos como principal frente face à Rússia. Seria então feito um ataque por parte da NATO a partir do território norte-americano ao que a Rússia retaliaria com o lançamento de mais mísseis. Neste momento, o número de vítimas aumentaria em cerca de 3,4 milhões em pouco mais de 45 minutos. A estratégia final seria um ataque mútuo às cidades mais populosas e aos principais centros econômicos de ambas as potências recorrendo, para isso, entre 5 a 10 ogivas em cada ataque. Daqui resultariam cerca de 85 milhões de vítimas. Feitas as contas, o resultado final seria de 34,1 milhões de mortos e 57,4 milhões de feridos, num total de aproximadamente de 91,5 milhões de vítimas. Ainda assim, a simulação não considera algumas variáveis, nomeadamente a possibilidade de as cidades ativarem os alarmes de ameaça de bomba, uma resposta natural nesta situação. Isto permitiria que os civis procurassem abrigo, o provavelmente reduziria o número de mortos e feridos. Matthew Boone, professor da Universidade de Harvard e especialista em medidas de controle da proliferação de armas nucleares disse, em resposta à BBC, que seria útil acrescentar à simulação mais informações e ações que poderiam ser adotadas para reduzir o perigo. Por outro lado, existem também uma série de outros fatores que potenciariam o número de vítimas, nomeadamente resultantes da radiação nuclear e dos seus efeitos na saúde da